Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma live comunitária. Tráfego para o agronegócio. A gente está com umas feras aqui, uma galera que manja muito. Mas antes, meu nome é Thiago Rodriveira, sou um dos professores aqui da comunidade Subido, mentor do Subido Pro, e vai ser um prazer estar de host aqui com vocês nessa live tão especial. Estou aqui com o nosso amigo Luciano. Luciano, se apresenta aí para o pessoal. Fala Subido, fala Subida. Prazer estar aqui nessa live comunitária hoje. Me chamo Luciano Sávio, sou um dos consultores aqui do Subido Pro, também professor da comunidade Subido. Vai ser uma honra estar com vocês hoje aqui. Pô, show de bola. A gente está aí com a Thalita Silveira, que vai ser a nossa especialista aí no assunto. Thalita, se apresenta rapidamente aí para o pessoal. Olá, subida, olá, subida. Então, eu sou a Thalita, trabalho com tráfego pago já há 4, quase 5 anos, mas tenho uma vivência na comunicação um pouquinho maior, mas aí a gente vai conversando aqui para vocês conhecerem um pouco mais. Pô, show de bola. E também estamos aí com o Leandro Pellegrini. Leandro, se apresenta aí para a galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Leandro Pellegrini e eu trabalho com tráfego já também há alguns meses, já faz uns 4 anos, né? E eu tô aqui para falar um pouquinho do agronegócio. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado, Luciano. E vamos em frente aí. Boa, turma, bora para cima. Thalita e o Leandro aí são sócios na vida, sócios aí nos negócios também, vão estar abrindo aí as estratégias para esse segmento. Thalita, pode ficar à vontade, Leandrão. Eu sei que você tem um compartilhamento aí. Nós vamos falar especialmente hoje sobre a indústria do agro, né? E o que é muito interessante no agro é que não é só o tráfego, não é só a estratégia, não é só o funil. Para fazer o tráfego no agro, a técnica ela é necessária, mas sem ter um relacionamento nada funciona. Aqui nós vamos separar em 2 pilares. Um é o relacionamento e o outro é a técnica. Nós vamos começar falando primeiro do relacionamento, porque é a parte mais importante para você conseguir esse cliente, né? Então aqui, eu considero esse relacionamento com o cliente como a porta de entrada. É isso que vai destravar a sua entrada e o seu crescimento dentro das empresas do agro. Lógico, existe uma variedade muito grande dentro desse segmento do agro, né? Muitos subnichos, mas a gente vai tentar dar um apanhado geral e falar o que a gente faz, especialmente nesses segmentos que a gente vai falar aqui, que são bastante rentáveis e tem uma visão um pouco diferente do que as pessoas costumam conhecer. É muito comum a gente encontrar no agro indústrias familiares, que às vezes o avô fundou, o filho está há muitos anos ali, às vezes estamos até nos netos também. Então é uma coisa assim que é muito comum, as empresas maiores, mais consolidadas, estão há muito tempo e os decisores são múltiplos. Né? Não é uma pessoa que você vai ali e ela vai tomar uma decisão rápida. E normalmente eles têm toda uma história de muito envolvimento da família, muita dificuldade que eles passam pelo caminho, muita superação. Então é uma coisa muito interessante a gente chegar com uma humildade de buscar entender de onde eles vieram, onde eles estão, né, e o que eles estão querendo fazer nas próximas etapas, né? Então, assim, eles têm uma parte comercial, normalmente, bastante do formato antigo, vamos dizer, onde o vendedor está lá, ele tem anos de experiência. E um dos nossos clientes tem vendedor que está lá desde que começou, há 40 anos, né? São vendedores 60 a mais. E esse vendedor, o que cai na mão dele, ele vende, porque são muito experientes, eles são muito bons no que eles fazem. Mas aí começa a entrar um pequeno problema porque eles são é um nicho bastante resistente a mudanças. É um nicho que a gente tem que explicar tudo muito bem explicado, não dá para dar um passo maior que a perna. Eu vou aprofundar nisso um pouquinho mais para frente, tá? Então são pessoas que a gente tem que olhar como um todo. Não adianta querer chegar fazendo uma mudança abrupta do nada. No agro, tudo vai funcionar em ciclos. Então, assim, tem a época de colher, tem a época de plantar. Eles são muito sazonais. Cada nicho vai ter uma especificidade dessa sazonalidade, né? É importante entender isso também para poder organizar essas campanhas. Normalmente, nós estamos falando aqui de produtos de alto ticket, tá? Então, aqui o produto, tá, sei lá, mais barato aqui que uma das empresas tem é em torno de R$ 3.000, só que a partir daí dá um salto para 30 mil e o restante é todo acima de R$ 30.000. Nós temos
currais, por exemplo, que os mais básicos estão aí na casa de R$500 mil. Então, nós estamos falando de uma indústria rica, de uma indústria que movimenta muito dinheiro. Então, assim, tudo funciona em ciclos e tudo é lento. E o interessante do agro, nesse caso da indústria, você tem o cliente ali, desde um pequeno produtor leiteiro, que tem uma comunidade de tira o leite para vender na região dele, então tem um grande produtor que tem cantores sertanejos que são clientes deles. Então, assim, é uma gama gigante que não acontece muito em outros nichos. O que acontece é que quem tem mais dinheiro muitas vezes vai lá, paga à vista, o outro tem um financiamento do governo de implementos agrícolas. Então, assim, a compra ela é lenta, a decisão de venda, porque eles analisam tudo, eles vão ver, eles querem conversar, eles valorizam muito a mão na mão, o cumprimento, né? Igual uma das empresas que a gente vai falar aqui hoje, que é minha cliente já há muito tempo, porque na época que a gente trabalhava com vídeos, com TV, eles vêm dessa época e continuam com a gente. Eles têm vendedores em 20 estados brasileiros. Então, dependendo da região onde é a fazenda, esse vendedor vai lá, conhece, vê o terreno, aqui dá para fazer isso. Então, tudo isso aproxima e é muito importante e funciona nesse segmento, né? Então, a gente não pode chegar querendo mudar muita coisa com a nossa chegada, né? A maturação é longa e eles gostam de confiar, eles gostam de ser atendido por humanos, né? Ali o CRM, clica aqui, clica, eles têm muita resistência em relação. Até o cliente do meu cliente tem muita resistência em relação a isso. Muitos deles não gostam não de conversar com o chat, né, Thalita? Preferem no ao vivo mesmo conversar com o vendedor ali para não entrar num chat, para não conversar com um robozinho, chatbot, né? Prefere no tete a tete mesmo com o vendedor ali no campo. Eles mandam áudio, viu? Eles não digitam. Mano, No geral, é áudio. Então, é uma outra característica do segmento, né? Estão vindo para o digital porque não tem jeito, né? No final das contas, eles preferem ali aquele contato humano, calor mesmo. E é interessante que os meus clientes são assim, os clientes dele também são assim, né? Então, é toda uma cadeia aí que segue esse sistema. é bom explicar também que essas vendas são lentas devido ao alto custo do produto, né? Que nem um curral de R$500 mil, o cliente ele vai lá, ele fala, pô, é R$500 mil? Ok, mas como é que eu vou ter esse produto? Se ele vai servir para mim, não vai servir, eu tenho tantas cabeças, eu posso fazer ele o maior, menor, eu posso mudar ele de lugar. Então, é por isso que às vezes demora um pouco mais para se tomar uma decisão com relação a essa venda mais lenta. Não que os caras são antigos vendedores demoram para chegar na fazenda, não é isso. Mas é que, tipo, é um produto de alto custo, né? Então ele tem que saber onde que está sendo investido o dinheiro, que às vezes ele vai ter que fazer até um financiamento, como você disse, para depois ele chegar lá e comprar esse produto, e esse produto tem que é, ser durável, né? Tem que resolver o problema dele. Ele investe lá R$500 mil no curral e não resolveu o problema. Então, por isso que essa venda ela é um pouco mais demorada, né? O ciclo de compra ali, tudo, tem que entender essa jornada de compra do cliente aí. Isso é bem interessante. É um cliente que ele precisa ter retorno naquele investimento, né? Então, assim, as variáveis, o preço do gado subiu, caiu, qualquer mudança na legislação, uma mudança lá que alguém assina uma lei, Rouba do boi. tudo isso influencia muito esse meio, né? Então, as empresas que estão há muito tempo no mercado passaram por muita história para chegar aqui hoje, né? Então, a gente tem sempre que respeitar tudo isso. Então, eles têm medo do desconhecido, porque eles conhecem uma forma de trabalhar que vem funcionando há muito tempo. Quando uma pessoa nova, que eles não conhecem, que eles não confiam, chega falando, olha, eu vou escalar sua venda e vou dobrar as suas vendas por mês aí, você vai, nossa, vai estourar. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Parece uma ótima promessa, né? Mas na verdade pode ser que não. Porque para uma fábrica dobrar a produção, ele precisa muitas vezes, se ele já estiver ali produzindo, né, na quantidade que ele consegue mensalmente, ele depende de um espaço físico maior, contratação de funcionário, maquinário. Então não dá para escalar do nada. Tem que entender como que tá. Porque hoje, por exemplo, um dos meus clientes demora 3 meses para entregar um tronco. Né? Então, eles já estão com esse gap aí, com esse espaço de tempo para fazer a entrega. Então, assim, eles não acreditam muito em muita promessa, né? Então, eles vão sempre desconfiar de gente de fora, porque as pessoas assediam muito, vêm com muita promessa, e se eles chegaram onde eles chegaram, é porque eles foram muito
pé no chão e muito com a cabeça deles. Persistentes, né? Sim, e eles têm muito medo de uma pessoa do nada chegar ali, que ele já tem as variantes do mercado, né? E de repente alguém querer mexer numa coisa que vai desestabilizar, né, os negócios, enfim. Eles são muito preocupados com mudanças bruscas, eles não vão fazer uma mudança. Já chega as mudanças do mercado que já chacoalham eles ali, eles não vão fazer uma mudança brusca, tem que ser um passo de cada vez. Os vendedores, no geral, são muito experientes, eles sabem, eles conhecem pessoalmente esses clientes, eles estão há muitos anos ali. Então, assim, é importante. E os vendedores, eles ficam com um pouco de medo. O que aconteceu no começo é que a gente começou a mandar o tráfego para o WhatsApp e ela foi para a central, para a empresa aqui, né? E aí começou a vender para regiões que tinham outros vendedores. Então aí foi até um problema no começo, que para redistribuição desses leads, porque também tem aquele problema, às vezes o dono da fazenda mora em São Paulo, mas a fazenda é lá no Mato Grosso do Sul, então você envolve dois, né? Então tudo isso você tem que entender para ver para onde que eu vou distribuir esse lead, para onde que ele vai, como que isso vai ficar. Né? Então, porque envolve muitas questões e muitas particularidades de cada empresa mesmo. Já na outra empresa que a gente trabalha, que faz carretinhas para trator, ali não, ali já é centralizado mesmo. Tem um vendedor, aquele vendedor vai atender todo mundo. Então, ali acaba ficando mais tranquilo. Mas uma coisa que a gente percebe bastante é que quando o vendedor é comissionado, ele vai com mais garra na venda. Quando é um vendedor que tem um salário e não recebe comissão, é mais complexo. O atendimento não é bom, ele não volta a falar com as pessoas, a gente tenta explicar, é bem mais complexo o atendimento nesse caso. Tá? Então, a ideia não é mexer no que está funcionando. A ideia é implementar uma mudança que gere um resultado interessante para que, a partir daí, a gente possa ir implementando outras mudanças. É muito importante chegar explicando, não impondo. É até interessante, um dos nossos clientes que a gente está conversando, que é o que faz os currais, as coisas para a pecuária, ele é nosso cliente já há 17 anos. Né? E na época que o Leandro dava aula de 3D, eles fizeram alguns currais em 3D, depois essa parte da TV, eles vieram para a TV também, agora na parte do tráfego eles estão com a gente já faz muito tempo. E a gente está tendo dificuldade hoje de implantar um CRM lá, ó, 17 anos de convívio, e eles ainda são resistentes. Então agora o Leandro mandou até hoje um link de uma IA para teste, para uma IA que lê o áudio, né, e responde. Então, assim, bem devagar para a gente ir conseguindo implantar isso. Então, a gente tem que respeitar tudo isso, respeitar essa história. Eu acho que eu sou de uma velocidade meio lenta também, eu gosto de antecipar, eu gosto de devagar, acho que é por isso que eu gosto muito do agro. A gente meio que se entende, né? O Leandro também, ele já morou no sítio, acho que a gente é do interior de São Paulo, acho que a gente está mais em casa, assim, com eles também, Conhece um né? pouco, né? Tem uma ideia. Sempre chegar expondo, não impondo nada. Se eu quero convencer, não entendeu hoje, vamos botar um exemplo. A nossa última reunião com um dos clientes, Leandro literalmente desenhou. É o comercial, na verdade. Então ele já tem aquele jeito melhor para lidar com as pessoas. Então, na hora que ele viu que estava difícil do cliente entender, ele pegou um papel, uma caneta e literalmente desenhou como que funcionaria o atendimento com a IA e tal, não sei o quê, né? Então, o cliente entendeu melhor, mas eu acho que ainda ele não entendeu tão bem, a gente vai ter que voltar e conversar mais um pouco. Então, assim, nós temos que mostrar, eu até comentei isso um pouquinho antes, mostrar o respeito pela história. Aqui, enaltecer o time comercial depende muito do segmento, né? A gente tem que se dar bem com ele, tem que entender as necessidades e se adaptar ali à realidade, colocando mudanças pontuais que vão agregando valor. Porque se eles perceberem que está melhor para eles, estão vendendo mais, até eles vão querer, né? Então, sobre enaltecer o time comercial, eu acredito aqui que vai depender muito do segmento, vai depender muito dos arranjos de cada empresa, como você está entrando, com quem você está lidando. Tanto eu quanto o Leandro, a gente visa muito o relacionamento com o cliente. A gente perdeu muito poucos clientes ao longo da nossa história, né? E uma coisa que é interessante a gente comentar, como conseguir esse cliente, né? Aí, no caso, o Leandro, ele é o meu comercial, mas da minha parte, o que eu penso é, quanto mais próximo ele tiver de você, para você fazer uma visita, ou conseguir marcar uma call, alguém indicar, porque assim, eles são bastante fechados e é difícil entrar.
tem que procurar uma brechinha ali, sabe? Tentando, insistindo, tentando marcar uma reunião, tentando conseguir falar com a pessoa que toma a decisão. Mas uma vez que você consegue entrar, eles são ótimos. Porque, no geral, o dinheiro não vai ser, eles não vão atrasar seu pagamento, o dinheiro não vai ser o problema. A gente paga super barato por leads de ticket alto. Você está falando aí de como conseguir o cliente. Eu acho que esse próximo tópico, ouvir antes de propor, é um dos tópicos mais importantes nessa questão da cultura. Porque, assim, o que alguns clientes já falaram para gente, falaram para mim, inclusive. O cara da produtora, o cara da agência chega aqui, quer impor um sistema, quer ensinar como é que faz, quer falar como é que é, não ouve a gente. Eu acho que um grande ponto é o quê? É ouvir o cliente. Ver o que o cliente quer. O que você quer? Qual transformação que você quer no teu time? O que você quer com o seu produto? O que é que está acontecendo que você quer chegar num ponto? Então, ouvir ele. Eu acho que esse é um grande ponto. Né? Como muitos aqui, a nossa região aqui tem muita gente do agro. Então, o que acontece? Muitos chegaram e já falaram: olha, a produtora chegou aqui e quis impor, quis implementar, quis. Não ouviu o que eu queria, não entendeu o que eu queria. E veio e eu não fechei. Então, pera lá. O que está acontecendo? Vamos ouvir. Vamos ouvir esse cliente. A partir do momento que você ouve o que ele quer, entendeu o que ele quer, aí tudo bem, você vai lá, monta um projeto, senta com ele, né, marca uma reunião e explica o projeto e fala com ele a respeito. Não tem segredo, né? Isso, assim, ao longo de todos esses anos que a gente já tem de experiência, quer dizer, não tem segredo, mas às vezes a pessoa que está começando agora é um baita de um segredo. Então, tipo, ouve primeiro o que ele tem para falar, o que ele quer. E aí você vai e argumenta em cima daquilo. Olha, isso é possível, isso não é possível. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Entendeu? E sempre o quê? Convide o cliente para estar junto com você nas decisões. Olha, estou pensando, mediante o que você falou para mim aí, que você quer, estou pensando em fazer um negócio assim, uma campanha assim, para a gente chegar para obter esse resultado. Tudo bem? Tudo bem. Olha, a gente vai investir tanto, vai voltar tanto, mostrar o benefício. E aí é onde que o cara vai vendo que aquilo que você está falando é real, é verdade. E ele vai acreditando em você. Né? O Leandro, o Thalita, esse ponto é bem importante, principalmente porque se a gente vem com essa cultura do mercado digital, a cultura do mercado digital é trazer ali um pouco dessas promessas mais agressivas, né? Então, Sim. pelo que vocês estão falando, no agro, você já precisa. Você não pode chegar agressivo ali no negócio, tem que chegar mais com calma, porque eles não vão cair nessas promessas, até porque eles têm essa questão de capacidade, às vezes eles não conseguem fazer tantas vendas assim. Então tem que entender tudo isso, tem que chegar um pouco mais de calma até para gerar essa confiança, né, pessoal? Sim, com certeza. Você tem que primeiro ouvir o que ele quer e aí você montar esse projeto, explicar para ele e tá. E cara, é, vou te falar uma coisa. Esse cliente que a gente está com ele há 17 anos, ele chegou em mim e falou assim: Você sabe por que que eu fechei um contrato com você e estou com você até hoje? Eu falei: Por quê? Ele falou: Porque quando eu quis falar com você, você veio aqui e me ouviu. Ao passo que ele tinha um contrato com uma outra agência, ele falou: Quando eu ligo lá para falar com o cara, eu só consigo falar com a secretária. Eu não consigo falar com o dono. E eu, quando eu preciso falar com você, você vem até aqui, você me ouve. Tá certo que numa cidade grande, vamos pôr uma São Paulo, uma Campinas, às vezes é meio difícil você locomover, chegar, marcar uma reunião. Mas faz uma online. Ouve o que ele tem para falar. Então eu acho que isso é um ponto assim muito importante, sim, que gera pode aumentar essa confiança que ele vai ter em você, né? Que é o que a gente segue aqui no próximo, ó, como criar confiança. Na verdade, também, Lei, é até interessante. Eles preferem ter uma pessoa interna que entende do segmento dele, que tem uma facilidade com o digital, e pedir para essa pessoa fazer post, fazer o marketing deles ali, do que uma pessoa que chega sem entender nada e que é muito boa no digital, que pode enganar eles, né? Pode passar a perna de alguma forma. Então, é muito comum eles preferirem pegar uma pessoa que não entende tanto de marketing, mas que entende do negócio, né? Então, se você for ligar para alguém e marcar uma call, é muito interessante estudar
entra no site, vê essa Vai história, preparado. vê o que ele faz, entende a lógica do mercado, né? Porque é essa empresa ela fatura quanto hoje, Lê? Ela fatura mais de 3, Ah, 4 milhões por mês. Poxa, Então eles não começaram ontem, assim, né? 5, pode, certeza. Então, é um pouco isso. Então, é importante ter essa transparência, falar a verdade. É até interessante citar um cliente que a gente teve há muito tempo atrás, a gente nem tinha agência ainda, a gente produzia vídeos. E aí ele falou, eu vendo pulverizador. Ele, eu quero um vídeo bonito do pulverizador, isso. A gente foi lá, fez o vídeo, filmou o drone, tudo, tal. E aí, ficou bem interessante, locutor, tal. E aí o filho do dono, e esse pulverizador era pulverizador para pequenas propriedades, então não era pessoas de classe mais simples, assim, vamos dizer. E aí o filho do dono dessa empresa pegou de botina, chapéu, ligou o celular, gente, tal coisa faz assim, tal coisa faz assado, tal. E deu muito engajamento naquele vídeo. Ali a gente percebeu a importância dessa aproximação com o público. Então, eles preferem ver a verdade sem muita maquiagem, do que de repente uma imagem linda, uma coisa gerada por IA, que eles veem que é meio fantasiosa, vamos dizer assim. Eles preferem o rústico da verdade que eles estão acostumados, né? Então, para lidar com o cliente, é sempre importante a gente avaliar, escutar muito e pegar um ponto que vai dar resultado. A gente tendo o primeiro resultado, a porta vai se abrindo cada vez mais, né? Então, e sempre mostrar como você vai fazer aquilo e por que você está fazendo aquilo. Eles têm dificuldade de entender. No geral, eu tento simplificar o máximo possível, né? Porque é difícil para quem não é do ramo entender algumas coisas. A gente sempre atualiza. Hoje a gente está assim, né? A gente tem o WhatsApp para conversar com eles sempre, mas eles nem querem muita reunião, porque você traz um monte de número, eu não entendo nada, eu confio no que você fala. Então, eles fazem muito isso, especialmente do agro, eles não querem saber de entender planilha, nem nada disso. Né? Então, nós fazemos ajustes constantes, né, na campanha, na nossa conversa, eu sempre falo eu falei esses dias que a gente fez um reajuste de preço com um dos clientes, né? Assim, o que você contratou há 4, 5 anos atrás não é mais o que a gente faz hoje. O mercado vem mudando, as coisas vêm mudando, a gente também está se atualizando o tempo todo, né? Nós estamos hoje saindo de uma agência generalista para uma agência mais nichada, e o agro vai ser um dos nichos que a gente vai trabalhar, né? há 17 anos atrás, eu acho que vocês nem cobravam em real, viu? Cobravam em outra moeda. Ah, devia. Zero. Para renegociar aí vai ser difícil. Aí tem que estar sempre ali perto do cliente, mostrando o valor. É, Com certeza. mas é muito legal renegociar com essas pessoas, porque assim, por exemplo, né, a gente vê que tem muita gente que tem dificuldade de cobrar ali 1.000, 2.000 reais, né? Se você parar para pensar, uma empresa dessa com uma pessoa do cargo mais simples ali, vamos pegar uma faxina, é um salário mínimo, mais os encargos, quer dizer, ele tem um gasto só com a faxina ali de, sei lá, quase 3, 4, sei lá, 1.000 reais, contando tudo, né? Então, assim, dá para você conseguir formatar coisas bem interessantes, assim, que o dinheiro não costuma ser. Eles vão ser muito resistentes, eles são, às vezes, não, tá caro, não sei o quê. Mas se você mostrar valor, eles não são pessoas muito resistentes, porque eles percebem o resultado. Hoje, esse cliente de 17 anos, ele fazia TV, fazia revista, fazia todas essas mídias antigas. Outdoor. Outdoor, hoje ele está só com a gente, né? Então, o que é muito legal também. Então, assim, a gente sempre colocar o vendedor como protagonista, eu acho interessante ele fazer parte do processo, ele entender o processo e a gente trabalhar junto. Eu vejo ele como um aliado. Eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma. A porta de entrada do digital. A primeira coisa que a gente pensa quando pega um cliente novo nessa área. Eu olho, eu vou avaliar, eu vou entender e vou tentar mexer o mínimo possível que vai dar um resultado interessante para eles, né? Ele aí fala, não, mas você fez só isso? Esse é um dos nossos clientes. Ele fala assim, mas eu não posso investir mais? A gente pode investir mais, né? Porque vai dar mais resultado se investir mais, né? Então, às vezes, quando você faz o primeiro, vamos investir X aqui, e dá um resultado bacana, ele já acha que, não, se eu investir mais, vai dar mais, né? Ele já começa a querer replicar aquilo também, é, porque é muita novidade, né? Então, o segundo é provar esse resultado, falar, a gente fez isso, investiu isso, teve esse retorno. Nesse nicho, uma dificuldade que a gente tem nos 2 clientes
é saber o retorno exato que está dando, porque eles fazem tudo misturado. Quando cai na mão do vendedor regional, entra como uma venda comum feita por ele. Eles não têm essa separação. Então, com a IA agora, nós vamos tentar chegar mais perto de conseguir entender o que está vindo. Mas eles vão ver o faturamento da empresa como um todo. E só dele ter parado todas as outras mídias e ficado só com a gente, eles são muito desconfiados. Não é igual no digital que você chega e fala: olha, minha empresa fatura tanto. Eles não gostam de dar essa informação. Aqui no interior é muito comum as pessoas, advogados, qualquer segmento que você pega, eles têm bastante resistência para dar essa informação. Né? Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem. Eles não gostam muito de falar sobre isso. Então, aí depois a gente continua a implantar melhorias, vamos ver o que precisa ser feito, né? Integrar esses processos. Então, agora a gente está nessa fase de implementar a IA. E aqui nós colocamos em quinto a escala, mas a escala sempre com cuidado. É sempre verificando a possibilidade de escala e o quanto ele pode crescer. Porque não adianta você querer escalar na indústria no geral, isso é um pouquinho complicado. Nós temos um cliente até que o Leandro comentou, ele nem chegou a ser nosso cliente, nós começamos a negociar, a conversar, ele vendia suplementação, e ele estava com dificuldade, suplementação para gado, para animais, assim. E ele estava com muita dificuldade financeira, e ele queria um milagre, ele queria ver, fazer anúncios em um mês, ele estava querendo, sei lá, pagar todas as contas dele. E a gente foi estudando, porque a gente sempre estuda o nicho antes de entrar, e a gente percebeu que não era o momento dele entrar. Então, eu prefiro falar não quando não é o momento, porque ele ia me pagar um mês ali apertado, e aí ele não tinha dinheiro para investir no tráfego quanto eu precisava. E aí não adianta a gente começar mais ou menos, porque não vai vir o resultado. E se não vem o resultado, ele se frustra e a gente fica como um mau profissional nessa situação. Então, uma coisa que eu comecei a fazer é falar não. Se esse cliente não é para mim, é melhor eu falar um não agora do que de repente eu me queimar no mercado ou não fazer um bom trabalho para ele, vai perder o dinheiro e vai ficar frustrado. Então, esse cliente, eu falei: olha, agora não é o momento, a gente te aconselha a impulsionar, tal. O Leandro deu umas dicas para ele. E mais para frente a gente conversa novamente. Isso é muito importante, né? A gente está sempre atento ali. A nossa reputação está atrelada aos resultados, no final das contas, né? Então é bem legal vocês terem essa visão. O produto aí, ó, do agroindustrial é um produto de alto ticket. A gente está falando aí num curral, de uma carreta, né? É um ciclo longo, não é que você vai pegar um cartão de crédito, vai lá e ó, divide o curral em 12 vezes aí que eu vou comprar esse curral de 1 milhão. Pode ser que alguns empresários aí até tenham esse limite, mas caso contrário, ele vai pesquisar, porque é uma grana alta e ele vai ver se aquele produto que ele está adquirindo vai suprir a necessidade que ele tem. Então, ele tem um ciclo mais longo. Poucos concorrentes, dependendo do produto, ele tem poucos concorrentes mesmo, não tem muitos. E é um produto muito durável, de 20 a 40 anos de uso. Pega aí um trator, se você cuidar bem do trator, fazer uma boa manutenção, ele vai durar muito tempo. Então, é um valor que você investe, que ele vai ter um retorno longo. Esse cliente nosso, que trabalha com tronco, ele encontrou esses tempos atrás um cliente dele, e o cara falou, olha, lembra daquele tronco assim que a gente comprou lá em 1900 e tal? Tá lá comigo ainda, já faz quase 40 anos que tá lá trabalhando, tá na sombra, a gente passa lá o óleo de mamona para manter ele bem bonito. Quer dizer, um produto de madeira com algumas peças em ferro, né, em aço, tá lá quase 40 anos e tá trabalhando todos os dias. Então, é um produto muito durável, né? E um público extremamente variado. Que aqui você pode, tipo, pegar o fazendeiro o sitiante, né? Vamos dizer assim, com um sitinho de 10 alqueires, 20 alqueires, que precisa de um curralzinho, que precisa de um tronco, que precisa de um trator, que precisa de uma semente, que precisa de uma plantadeira, enfim, um sistema para tirar leite, até um grande latifundiário, que vai comprar de coisas gigantes, trator enorme, vai montar um sistema de leite.
Enfim, a gente fala aqui tem muito confinamento, né, para várias cabeças de gado. Então, é um público muito variado. Aqui, o objetivo central no Meta Ads para o agro. O que é o objetivo central? É gerar conversa no WhatsApp com um lead que tem um potencial alto de compra, né? Gerar confiança, né? Criar essa confiança na empresa e a autoridade aí na onde que ela atende. Outra coisa também que é bem interessante, a gente educar o lead que ainda não entende a solução. Às vezes a pessoa não entendeu direito como é que funciona aquilo. Ah, mas isso serve para isso, serve para aquilo, eu estava achando que era para aquilo. Entender e educar esse lead para ele saber se aquele produto é para ele mesmo. Às vezes acontece do quê? A pessoa viu um anúncio, ele entra em contato com a empresa, perguntando sobre aquele produto, e na conversa com o vendedor, ele acaba mudando o produto. Poxa, eu achei que era aquilo que era para mim. Não, não é, é esse outro. Então acaba acontecendo muito isso, né? Da pessoa trocar o produto, trocar a cor, enfim. Então é importantíssimo que a gente utilize o Meta para estar educando esse público também. Acelerar as vendas, né, dos produtos aí, nutrir e aquecer o decisor ao longo do tempo. A pessoa tem que estar sempre sendo bombardeada, vamos dizer assim, de informações sobre produtos e quais os diferenciais daquele produto, para que ele mature a ideia dele e fala, cara, esse negócio é bom para mim. Esse produto pode solucionar um problema que eu estou tendo aqui no meu sítio, na minha Olê, fazenda. é, Oi. é interessante a gente falar que esse público não é leigo, Não, né? não é Então aqui leigo. a gente até usou aqui educar o lead. Na verdade, o lead chega sabendo muito o que ele quer, querendo conhecer os diferenciais técnicos. Normalmente eles não começaram ontem, né? Então, Não. no caso, o cliente do meu cliente, né? Ele não é leigo. Então, ele já sabe o que ele quer buscar diferenciais técnicos que vão render mais para o que ele precisa. Então, no geral, como são poucos concorrentes nesse caso específico, eles já têm uma ideia de quem são as empresas, quem está no mercado há mais tempo, qual material que usa. Então, o que eles querem é entender como vai ser essa negociação, eles querem se aprofundar um pouco mais na parte técnica e como pode ser esse pagamento, essa negociação, então eles vão muito para esse lado também. Uma dúvida comum é se na propriedade, no terreno que ele tem disponível, dá para fazer em tal formato, curral, por exemplo, dá para fazer de tal forma. Então, são dúvidas muito técnicas, às vezes até da fazenda deles. Isso é Pessoal, importante. me parece, né? E até é legal vocês confirmarem isso. Não sei se vocês vão trazer ali, eu acho que até um pouco nessa questão do comportamento digital. O cliente do cliente de vocês ali do agro, ele é um público um pouco mais velho, mais jovem ou não necessariamente? Porque isso acaba impactando muito, né? Porque vocês mencionaram, pô, é um público que realmente manda áudio, é uma galera mais rústica, mais raiz. O cliente do cliente de vocês, eles se traduzem isso na prática também ou não? É muito interessante. Como a gente disse lá no começo, eles nunca tomam decisões sozinhos. Normalmente o filho influencia o pai, então você está lidando com diferentes gerações, inclusive. Né? Então, isso aí vai muito da relação entre essas pessoas mesmo. É muito comum em feiras, como a AgriShow, por exemplo, que a gente vai e fica lá vendo de perto, né? Chega a família inteira. É muito interessante, chega a família inteira para ver, para conversar, para eles trocarem ideia ali, vendo o produto ali na frente deles. Então, é muito comum, no caso da pecuária, é muito comum eles estarem mais de um decisor e normalmente a idade é completamente diferente um do outro. É a família toda, é isso mesmo. Às vezes a família até pede, ó, peraí, dá licença um pouquinho que deixa eu conversar aqui com o pessoal. Aí ele sai do vendedor, vai para um cantinho, conversa entre eles em família, ele volta e acaba fechando o negócio ou não. É interessante isso. Isso é comum, né, de acontecer, né? Já no caso das carretinhas, como é uma coisa com uma utilidade mais focada e que também não é tão caro quanto os outros, né? Deve estar aí na casa dos seus 20, 30 mil. Então, a gente não percebe muito isso, mas já é uma pessoa mais de meia idade que vai estar comprando esse produto. Não é um cara muito jovem,
porque normalmente ele está mais ligado à plantação e tal, e a gente não vê muito jovem no campo hoje em dia, né? Então, aí a gente pega a pessoa acima dos 30, normalmente. E é interessante também, a gente não comentou antes, mas a gente tem um advogado que está se voltando para especializando em questões do agro, e aí também vem esse público de meia idade, 40 a mais, é muito mais envolvido nessas questões, né? Nós temos também a questão de um cliente que trabalha com instalações elétricas na área rural, também está ligado ao rural. E, de novo, a educação acaba sendo um pouco difícil, porque é um público mais simples e, às vezes, com uma idade de 40 a mais. Então, é um pouco difícil, às vezes, a gente conseguir. Então, por isso que a gente puxa tanto para o WhatsApp, para ele poder tirar as dúvidas ali com o vendedor, com o consultor, porque é muito fácil confundir, às vezes, nessa área elétrica, por exemplo, é bem comum as pessoas, mas é só instalar um poste? Não, cara, tem regras da Electro, tem o tipo de padrão que vai utilizar, tem muitas variáveis que vão influenciar, inclusive, no preço da energia, o tipo de classificação que ele tem ali vai impactar em quanto ele vai pagar de energia depois. Então, por exemplo, o preço para instalar um poste vai variar de acordo com a legislação que ele se enquadrar. Ele pode ganhar, às vezes, essa energia até a porta do sítio dele. Então, assim, são informações que não dá para você, às vezes, passar tudo, porque você não sabe qual é a dúvida da pessoa. Então, a gente sempre tenta mostrar qualidade, mostrar que tem experiência, mostrar que entende da legislação e sempre puxar para a conversa, porque são muitos detalhes técnicos. O Avatar não vai sair muito fora, né, do que é o cara do sítio. É um produtor rural de gado, grãos, cana, frutas e do que for mais que plante, né, alguma coisa, é aquele cara lá, é aquele produtor rural. Um gerente de fazenda, né, que às vezes normalmente é aquele administrador que eles falam, né? O cara tem uma fazenda gigante lá no Mato Grosso, e aí ele pega, em vez dele ficar lá todo dia lá na fazenda, ele coloca uma pessoa para administrar essa fazenda. Então, esse cara também pode ser um avatar, porque ele vai chegar no dono e falar: olha, e apareceu aqui para mim uma propaganda de um produto assim, assim, que pode ajudar a gente aqui, que pode melhorar o nosso estilo de trabalho, né? O operacional, que não chega a ser um administrador, mas é um cara que meio que gerencia a fazenda. Também pode ser um diretor industrial, né, que pode também chamar para fazer como é que se diz, um dia de campo, ou então é um cara que vai ser um representante, né, um comprador técnico, um engenheiro agrônomo, ou então até um engenheiro mecânico, né, para estar vendo se aquele produto vai dar certo para aquele produtor ou não. Lê, sem esquecer de faculdades, instituições de ensino, Também. pós-graduações. A gente até foi fazer um vídeo uma vez numa instituição. Então, eles também acabam consumindo esse produto, né, para pesquisas e tal. Comportamento é isso aqui, né? Prefere o WhatsApp para contato. Hoje tudo é no WhatsApp, né? Responde melhor as fotos reais, nada de fazer nada de IA. O cara quer ver o produto em uso para ver se ele aguenta mesmo vamos dizer assim, aguenta o samba, né? Confia em demonstrações práticas. Por isso que às vezes você vai em algumas feiras, que nem a Thalita citou da AgriShow, você chega lá, tem um monte de gente testando um produto, mostrando um produto em uso. Por quê? Porque o produtor rural quer chegar lá e falar: deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. Então ele é um cara prático, porque ele vive a prática no dia a dia, né? Então ele quer saber se aquilo ali vai ajudar ele mesmo. Isso é prático mesmo? Vai me ajudar? Vai solucionar o meu problema? E aí que entra aquela parte. Se o teu vendedor é um cara que ouve bem o que o produtor precisa, ele vai conseguir vender, né? Desconfia de mensagens muito bonitas e maquiadas, é o que a Thalita disse, né, Thalita? Que é aquele floreio, né? Olha, que essa máquina aqui nunca mais vai nascer mato na tua fazenda. Com isso aqui não rola, não vai funcionar. O cara vai falar: tá bom, beleza, deixa para próxima. E o que ele engaja bem é com vídeos de demonstração, maquinário, bastidor, mostrar a empresa, a estrutura da empresa, como aquele produto é feito, que nem esse cliente que a gente mexe com o tronco. A madeira vem de caminhão, toda madeira é legalizada, documentada,
chegam as carretas de madeira, e a gente fez um institucional mostrando desde o início da chegada dessa carreta, com o produto chegando lá, a avaliação, a assinatura de documento, a liberação, aí o corte, a medição, a produção, a criação daquele produto, até a montagem final, coloca no caminhão e sai. Então você tem esse processo todo. E isso é interessante. Um outro vídeo também que nós fizemos, que foi um de bastidor, foi a montagem do produto. Então, a gente separou por dias, eram 4 dias, e durante esses 4 dias eu fui durante 1 hora e meia, que eram processos chave na montagem do produto, e aí a gente gravou esses processos e fez um vídeo e soltou. Deu muita visualização, deu uma repercussão legal, porque o cara queria saber como que funcionava aquilo, como é que era montado aquilo, o que que ele precisaria ter na fazenda dele para ele montar aquele produto. Então é um negócio também que engaja bem, que dá um bom feedback. E é interessante a gente pensar assim, a gente está falando aqui de produtos que estão há muitos anos no mercado e que é uma tecnologia antiga já, né? Bastante coisa manual, bastante coisa que funciona da forma antiga. Eu acho que quando o produto tem uma tecnologia mais moderna, por exemplo, aquela suplementação que eu comentei, que tem um resultado bem bacana, mas que não era o momento do cara, ali sim precisa de muita educação. Você vai precisar explicar o benefício, mostrar o antes e depois, mostrar quem teve resultado, porque isso vai somar muito na decisão do cliente também. É que esses produtos que a gente está falando, eles não são tecnológicos, eles funcionam aí do mesmo modelo há muitos anos, né? Então a gente tem essa característica de não precisar tanto da educação nesse sentido, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho agora da campanha para o Meta, né? Aqui a gente faz uma captação direta de mensagens para o WhatsApp. Normalmente, praticamente todas as minhas campanhas vão sempre encaminhar para o WhatsApp. Esse WhatsApp vai para um número central. Ali eles vão verificar a região, tal, o produto e vão encaminhar para os vendedores, tudo isso manualmente, tá? A gente ainda não tem o CRM operando. Os criativos, a gente utiliza fotos reais, vídeos reais, depoimentos reais, a gente às vezes printa. É comum no próprio anúncio, às vezes alguém fala, nossa, eu tenho um tronco, assim, 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 a pessoa comenta ali, fala alguma coisa, a gente às vezes printa para utilizar esse material, né? Então a gente, no caso aqui, o negativo, as 7 regiões do Brasil onde ele não atende, e a gente toca o pau no resto do Brasil, né? Manda ver para todo mundo aqui. O outro tipo de campanha, a copy também bem direta, sem muito floreio, sem falar muito, porque eles também não gostam de ficar lendo muita coisa, eles querem conversar mesmo. Então a gente sempre puxa para o WhatsApp por esse motivo. A outra forma de campanha que a gente faz, né, é para gerar autoridade, aumentar a confiança, a gente costuma fazer muito em feiras, onde eu faço reconhecimento. Normalmente são nas feiras. Aí tem nas feiras, ele faz mais de 20 feiras por ano em cidades de diversas regiões do Brasil. Então a gente vai ali naquela cidade e faz um alcance, também faz um engajamento, né? E aí ele é bem focado falando da presença da empresa no stand na feira. Já aconteceram feiras, a gente ter o local bem desenhadinho no mapa, onde estava o stand, a gente até mostrar um mapinha onde é que estava a empresa lá dentro do stand, vai procurar lá. Às vezes a gente fala assim, ó, procura o vendedor fulano de tal que vai estar lá para te atender. Então, assim, alguns a gente consegue fazer isso, alguns a gente não consegue, porque dependendo da região, não é muito bem dividido o espaço, tá na feira. Procura lá que você vai encontrar, nós vamos lá, vai conhecer o produto e tal. Então, a gente tenta trazer para essa proximidade também. Né? Então, nós vamos sempre, nesse caso, a gente vai segmentar a região da feira, né, que a gente utiliza bastante essas pessoas para o remarketing depois também. Nesse caso, eu não mostro muito os bastidores da empresa, não. Eu mostro mais os produtos mesmo. A gente faz um vídeo e coloca ali a logo da feira e tal. A gente une as duas coisas, né? A feira com a empresa. Aqui é ideal para produto de alto ticket, por quê? Porque a gente está chamando eles para conhecer o produto ali, né? Ao vivo. E normalmente também nas feiras tem alguma condição especial, né? Que a pessoa faz para a feira para poder vender. Então é interessante chamar aquele lead ali para ele saber que a empresa está na feira. Ah, eles estão na feira? Estão. Então vou lá ver se tem alguma condição especial de pagamento, algum preço especial, alguma coisa, uma entrega, um frete, e por aí vai. É interessante isso.
Sim. Aí uma outra forma que a gente também trabalha é com os vídeos, né? Vídeo view, engajamento. E aí a gente também tem um conteúdo mais explicativo, que a gente tem até um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, onde a pessoa vai apresentar o produto. E é interessante que esses vídeos eles engajam bem, bem legal também. As pessoas, inclusive na landing page do Google também, é, é encaminhada para essa landing page onde tem um vídeo explicativo daquele produto, né? Então a pessoa chega lá, se ela tiver alguma dúvida, ela pode ver o vídeo antes de clicar no botão de WhatsApp para conversar também. Né? Mas a gente vai mostrar aqui os exemplos, acho que no próximo tópico aqui. Então, a gente tem os conteúdos explicativos, explicando como funciona, com essas especificações e explicando os diferenciais que, por exemplo, um tronco de madeira, que é o que o meu cliente trabalha. O animal ali dentro, ele se mexe, faz muito menos barulho, ele se assusta muito menos do que um de metal. Porque às vezes no metal, o animal ali dentro, ele faz algum movimento que faz um barulho alto e ele se assusta e ele pula, ele se machuca ali dentro, inclusive. Então, são várias particularidades assim que eles vão entender. Ah, por que que isso dura mais? Por que que esse é mais caro que o outro? Né? Então, existe toda essa questão também de entender esse segmento. E a gente também trabalha com os remarketings, né? Sempre levando para o WhatsApp. E aí também tem os pixels no site, então a gente vai trabalhar essas interações, o pessoal de feira, às vezes a gente começa a fazer, antes da feira, né? Nós vamos estar presentes na feira de tal data a tal data. A gente começa às vezes uma semana antes ali, e aí depois a gente faz um remarketing, às vezes só com uma coisinha para lembrar, entre em contato com a gente aqui, uma coisinha mais rápida para quem engajou de alguma forma. E os vídeos views também, para quem engajou com mais de 75% do vídeo. E converter para essas pessoas que de alguma forma interagiram e demonstraram interesse. Então a gente sempre foca nessa questão e sempre está puxando para o remarketing também, para a pessoa lembrar de clicar ali de novo. E é interessante, hoje, por exemplo, as minhas campanhas de remarketing, olha só, o ticket deles é super alto. E hoje, nas campanhas de remarketing, eu estou pagando em torno de R$ 2, R$ 3 por contato. Então, ele está saindo bem barato. Quando eu falo que o agro é meu queridinho, é por isso. É um pouquinho difícil no começo entrar ali, mas eles estão com medo de você passar eles para trás. Mas se você vai, mostra segurança, mostra que você não está brincando com eles, que você respeita a história deles, depois que você está lá dentro, é muito gostoso trabalhar com eles. Vamos citar rapidinho os criativos, mas aí a gente mostra e explica, né? Ah, Então, aqui as fotos que performam, né? Fotos reais da operação, as maquinários em uso, o produto sendo instalado na fazenda, os vídeos que geram bastante conversão também, demonstrações práticas, os bastidores, a gente fez esse vídeo que o Lê falou aí, mas para aumentar a credibilidade, né? A pessoa está em dúvida, essa empresa é real? A gente usa muito esses vídeos mais institucionais para agregar valor à a empresa. realidade. Hã? Agregar valor para a empresa, Isso, né? mostrar a realidade, que eles são grandes, que tem uma unidade fabril grande, né? Não está no fundo do quintal fazendo alguma coisa. Então, a gente utiliza bastante essa visão mais institucional, às vezes até no site, a gente não costuma utilizar no tráfego, mas é muito legal fazer também esse tipo de material. Os formatos que convertem. Os Reels são bem legais, os Stories, eu acho muito interessante que eles estão engajando bastante no Instagram agora. Quando eu comecei, era muito Facebook. Ainda dá muito engajamento no Facebook, o pessoal comenta muito e tal. Mas é interessante o resultado que eles demoraram um pouco para ter resultado no Instagram. A gente ficou bastante tempo ali no Facebook. Carrossel, eu não achei que dá um resultado muito bom nesse segmento, tá? Mas tá aqui, assim, de repente algum outro segmento pode ser que Pode variar, né? isso, para a gente aqui, eu não achei, para os meus clientes, da nossa experiência aqui, eu não achei que foi bem muito interessante. Porque normalmente eles estão focados numa solução, né? Então o carrossel vai mostrar várias, e às vezes eles não estão muito ligados naquilo. Nós temos um cliente, que esse das carretinhas, ele também faz peças para carreta de caminhão. Então, no caso dele, é o único caso que funciona um pouco melhor. Porque às vezes é uma peça assim, quadrada, com um furo. Às vezes é uma peça com 2 furos. Então, são muito parecidas. Então, a gente faz uma coisa mais geral e pede também, manda para o WhatsApp, né? Aqui os gatilhos que a gente usa bastante.
resistência, durabilidade, qualidade, segurança na operação, porque igual eu falei, o gado pode se machucar se ele assustar, né? Igual tecnologia anti-estresse, por exemplo, que o gado vai andando em círculo e não percebe, ele fica mais calmo. Então, tem coisas que o bem-estar animal, ele conta muito para a produtividade mesmo do criador. Porque antigamente o pessoal fazia as coisas de qualquer jeito, mas hoje tem essa preocupação e é real, e dá muito resultado em questão de lucro mesmo, né? Segurança também para a equipe, né? O pessoal que tá ali Sim, também. trabalhando para ter segurança para eles também, porque o animal, puxa, ele é muito forte, né? Então ele tem que ter a segurança do pessoal também. E essa parte da economia também é importantíssimo, né? Real. Sim, as portinholas para fazer inseminação. Então, assim, o tronco, ele abre em alguns lugares específicos, onde se o animal der um coice, tal, não vai machucar a pessoa. Então, tem todas essas cabines de proteção, e é bem interessante a proteção para os dois lados, tanto para o animal quanto para a pessoa que está operando ali, né? Uhum. E a gente bate muito forte em questão de tradição também, né? Tem, às vezes, o pai comprou, daí 30 anos, sei lá, 20 anos, o filho vai lá e compra na mesma empresa. A gente percebe muito isso. E é interessante nas feiras que o pessoal vai gente do Brasil. A AgriShow, que é a maior aqui do Brasil hoje, o pessoal vai, eles querem chegar, quer pegar na mão do dono, quer conversar, quer a garantia que o dono vai fazer daquele jeito, que vai entregar daquela forma. Então, eles confiam muito na palavra ainda, né? Então, a gente está meio na contramão da velocidade do digital hoje em dia. Lê, abre os criativos para a gente mostrar agora o tipo de criativo que a gente usa. Aqui no caso, nós estamos com uma balança eletrônica. Então, você pode ver que não tem muita informação nesse criativo. Está falando aqui o básico, porque a gente não. É muita especificação, muito técnica, né? De acordo com a necessidade daquele produtor, ele quer saber se essa balança tem uma configuração específica que vai atender ele. Então, isso o consultor sempre vai estar preparado para explicar melhor. Então, a gente não poderia colocar aqui trocentas explicações técnicas e tal, porque eles não iam nem ler. Né? Então, assim, eles são muito básicos. A copy também é sempre muito simples, nós vamos dar exemplos de copy também. Então, assim, isso aqui é um produto real em uso, tá? É da empresa mesmo, fabricada por eles. Aqui é o das carretinhas, isso aqui nem é uma carretinha, é uma plataforma, que é menor, a carretinha é um pouco maior, tem um chassi diferente e tal. Mas aqui você pode notar nessa parte do coco aí, né? É um trator velho, né? Então, mas isso engaja a pessoa, porque quem compra essas plataformas, no geral, não é um produtor muito grande. De fato, é um sítio menor. Então, ele nota ali que você não precisa maquiar, botar um super trator com ar-condicionado, porque não é a realidade de quem vai comprar também. Então, a gente busca aqui mostrar a realidade do uso daquele produto dentro da realidade do cliente, do meu cliente, né? Então, aqui, essa plataforma agrícola basculante, a capacidade de 1 tonelada, com laterais removíveis. Então, é uma informação importante, essas laterais, porque dependendo do que ele põe ali, pode amassar e tal. Então, isso é uma informação que eles gostam de saber, que é importante para esse nicho, né? Que as laterais E são as removíveis. cores, né, Thalita? Oi? As cores, é muito importante saber as Ah, cores para não a cor. destoar do trator. Eles querem que combine com o trator, então o trator é amarelo. É uma coisa interessante. Então, assim, também são várias cores, né? Que eles podem optar ali para combinar com o trator deles. No geral, E a eles querem. entrega tem que ser rápida, né? A entrega tem que ser Nesse rápida. caso, um dos nossos ganchos é a entrega rápida, é o preço direto do fabricante. Então, a gente sempre coloca isso na copy também, que está comprando direto da fábrica, com um preço interessante, condição de pagamento, e a entrega deles é rápida. Então, é bem bacana também. Essa empresa aqui especificamente, eles eram uma metalúrgica que faz as peças para carreta de caminhão. E há 4 anos atrás a gente começou junto, a gente começou com o tráfego e começou quando nasceram as carretinhas dele, né? E o bacana hoje é que ele está começando a fabricar carreta de caminhão também. Então nós estamos há 4 anos aí de história com ele. Nascemos junto aí, né, com as carretinhas, e agora ele está ampliando já para começar Evoluindo, né? evoluindo isso,
para essas carretas de caminhão também, o que é bastante interessante. Eu falo para o Lê, eu fico muito feliz quando os meus clientes têm um resultado positivo, porque eu falo, cara, está funcionando. Então, o que a gente quiser implementar, o que a gente quiser reajustar de valor no futuro, tudo isso fica mais fácil com o resultado. Aqui é o site, né? A página de venda, o que a gente comentou. Tem um botão aqui para o WhatsApp para a pessoa falar com o consultor. Tem o nome do produto. Tem o que o produto representa. Tipo, cara, eu estou buscando um tronco que é para imobilizar o meu, vamos pôr assim, o gado, para mim poder vacinar, poder fazer uma cura, poder fazer uma inseminação, poder. Tá, o que eu preciso saber mais? As outras informações são umas informações mais técnicas que ele pode tirar com o próprio vendedor. Aí por isso que tem esse botão do WhatsApp aqui. E não um botão compre aqui, né? Ele vai lá e fala, ó, tá aqui, quero saber mais sobre isso, esse produto como é que tal. Quer dizer, ele já vai tirar as informações ali com o vendedor, que é muito mais prático. E aí já, tipo, bateu, deu certo, vendeu, gostou do produto? Cara, já faz o pedido e manda bala. Já tá pronto. Já resolveu. É isso aí. Não precisa. Ah, e a gente comentou, né, Thalita, de páginas específicas. Páginas específicas. Isso é muito importante. Não é aquela página que você vai entrar ali e vai falar, pô, mas tem tanto produto aqui, peraí. Não, é a página específica do produto. Eu quero saber sobre tal produto. Que fica até mais fácil para a gente pegar depois e mensurar isso, né? Metrificar. Quantos entrou naquela página? Quantos clicaram no botão do WhatsApp? Quantas conversas gerou? Qual produto está vendendo mais? No caso, que nem esse aqui do tronco, ele tem lá, se eu não me engano, são 3, 6, 7 modelos de tronco. Então, qual tronco está vendendo mais? Qual que está gerando mais orçamento? Né? Então, é importante ele saber isso também, para ele focar a venda, focar um criativo naquilo ali, enfim, é importante. Ô, Leandro, legal isso, né? Então, aí eu imagino, vamos lá, imaginar o Subido, tá vendo essa aula, essa live, aí ele vai ter lá as campanhas, e para cada anúncio, vou estar anunciando lá o tronco, por exemplo. O anúncio de tronco ele vai levar para a página do tronco, aí o anúncio do outro produto ele vai levar para a página do outro produto e assim Sim, por diante. Ah, parece sim. meio óbvio, mas é importante trazer essa consciência para a galera. Pô, faz todo sentido isso. Então é uma página ali para cada um dos produtos com seus respectivos criativos ali. É isso, né, turma? Correto, correto. Isso. O importante, o que que é? É você entrar na página e você identificar, é esse produto que eu quero. Ah, eu tô com uma dúvida. Deixa eu ver esse vídeo. Solucionou a dúvida? Eu vou conversar com o consultor, vou ver quando que ele pode me entregar. Ou então, se eu tenho mais alguma dúvida, vou conversar. Ele tem que entrar na página e falar: esse produto me serve, vou falar com o consultor para me fazer um pedido. Ou então, vou pedir um orçamento. Ou então, tipo, vou tirar mais alguma dúvida, me surgiu alguma outra informação aqui. Então, assim, o importante é cada produto ter a sua landing page, vamos dizer, tá? Com todas as dúvidas que você pode pensar e matar ali naquela página. Ter ali uma quebra de objeção, justamente. O que Boa. que o meu cliente que quer comprar um tronco de madeira, qual que seria a objeção que ele pode ter? Ah, é um produto durável? Ah, é um produto que aguenta um coice de um animal? Qual que é a espessura dessa ripa? Qual que é a diferença desse tronco para um tronco de metal? O que que tem ali de diferente? Aí ele vai querer, ele vai questionar, ele vai entrar, vai ver, tal, beleza. Solucionou minha dúvida, fechou, meu amigo. Entra com o consultor, fala onde é a sua fazenda, marca o endereço e ó, manda bala, vai embora. É, o que eu acho legal falar, Lê, também, é que a gente entra como um parceiro do cliente. Você viu? O Leandro, até mais do que eu, ele sabe linguagens técnicas dos produtos, os tipos de madeira. Então, assim, uma coisa que a gente deixa e que também valoriza, que você também tem um ticket maior, é ele entender que você é parceiro dele. Que você está ali para entender e para valorizar o que você pode valorizar, e para quebrar a objeção e para ajudar ele, às vezes, dentro do marketing, você pode trazer uma perspectiva diferente que eles às vezes não tinham nem pensado. Então, assim, a gente trabalha muito no nível de parceria. E as pessoas pagam mais para ter você com os olhos voltados para a empresa, né? Então é interessante a gente lembrar disso também.
Passa o vídeo agora, Lê. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Tem as informações embaixo ali, a capacidade, o nome dela, mostra por dentro, o cara tirar a dúvida. Isso é um vídeo que tira dúvida. Cara, lá abre as laterais. Puxa, eu posso colocar um latão de leite, eu posso transportar uma madeira, um palanque, eu posso colocar uma reis amarrada aí atrás, eu posso carregar saco de cimento, eu posso carregar saco de semente, eu posso carregar lenha, sem estragar as laterais da plataforma. É interessante. Aquela amarela você consegue arrancar as laterais. Essa você só desce, essa vermelha. Então É, existe essa tipo, qual vai servir para mim? e é interessante para quem não é do nicho, você olha, tá, a carretinha tá com o negócio ali em cima, depois abaixou, tá legal. Mas para quem tem o uso no dia a dia, são informações que vão dar decisão de compra. Né, se ele vai, porque de repente uma que não baixa essa lateral, fala, mas se eu precisar colocar um tronco ali que é maior que a carretinha, eu vou amassar minha carretinha? Então, assim, para quem às vezes não é do nicho, parece, tá óbvio, mostrou, tá, e daí? Mas é importante para quem está procurando uma solução, mostrar que existe essa possibilidade e a gente sempre, como está falando com o fabricante, existe a possibilidade de você fazer uma encomenda com especificações também, de repente, que você precisa, né? Eu acho que o grande ponto é você meio que tipo, deixa eu entender o cliente do meu cliente gostaria de saber sobre aquele produto. O que pode, o que você pode mostrar de informação que pode ajudar ele a convencer ele a tipo, cara, esse produto pode ser interessante para mim. Eu tinha Legal. pensado nele, né? Eu Vocês não tinha colocaram pensado. aí uma informação do pronta entrega, né? Achei bem interessante. Com certeza, Então, dúvida que o cara, pô, tá do outro lado, gera desejo, meu Deus. Achei a carretinha que é boa pra mim. Será que tá pronto? Será que então, consigo agora? imagina, o cara fala, puxa, eu gostei tanto desse produto, mas será que ele tem para vender? Ah, tem, ali, ó, pronta entrega. Poxa, eu vou entrar em contato com ele agora. Pronto. São informações, às vezes são informações assim, que você fala assim, para que colocar isso? Mas às vezes são decisivas, entende? Vou pôr outro vídeo aqui também. Fala, meus amigos! Eu tenho um recado para você, pecuarista inteligente que sabe muito bem o valor do seu tempo e do seu dinheiro. Quero apresentar para vocês o coxo móvel com cobertura da... Esse modelo de coxo móvel possui mais de 2 metros e cabe 300 quilos do seu proteinado, do seu sal. A cobertura protege da chuva e do sol, mantendo a qualidade do seu produto. O coxo móvel possui uma estrutura que lhe permite ser arrastado e rotacionado. Ele também é uma ótima opção para ser colocado nas divisas de pastagens para atender até 2 pastos. Está há mais de 40 anos no mercado. Inclusive, temos clientes que assim que abrimos, eles estão conosco. Tem clientes que mantiveram a manutenção ok e nossos produtos estão com eles desde lá no início. Clique aqui embaixo, fale com a nossa equipe no WhatsApp e consulte condições especiais para frete grátis. É interessante, né, que você pode ver, essa menina, ela tem um sítio, ela utiliza os produtos, ela é acostumada a lidar com gado, ela é influencer nessa área, então ela faz muito vídeo engraçado, com as vacas, com o bezerro, e ela realmente põe a mão na massa. Então é uma pessoa que gera identificação, muita gente conhece ela do meio, né? Então, esses vídeos são todos produzidos pela gente aqui mesmo. Então, assim, Legal, ô Thalita, desculpe interromper, mas só para frisar isso, é bem aquilo que vocês falou mesmo. Tanto esse vídeo que vocês mostraram, as imagens, é bem simples, né? Não tem Simplão, segredo.
Os vídeos ali é legal, até frisar alguns pontos. Ela tá a caráter, então tá comunicando ali com o produtor rural, tá até de, não sei como é que fala, não é cinturão, mas enfim, tá com um cinto ali, rústica, raiz, então isso acaba criando uma conexão com o linguajar dela, acaba conectando ali com o público também. Então é legal o público subido se atentar nessas informações até para orientar o cliente, né? Então, bem bacana isso aí. Você tem que, tipo, levar uma pessoa que faz conexão. É igual você colocar uma loja para pessoas magras, magrésimas, né? Pessoas magricelinhas, e colocar uma atendente gordinha lá para atender. O cara vai ficar meio. Não vai bater, não vai. Não cria Entende? Aqui não, conexão, aqui né? ela tá, não cria conexão. E as informações, você vê, ó, comprimento, 2,90, largura, 1,40, altura, 1,90. Quer dizer, o próprio pecuarista já vê isso aqui e fala, pô, 2,90 ele cabe naquele pasto ali. Essa largura dá para mim colocar aqui. Olha, essa altura vai dar certinho para aquele rebanho que tem naquele pasto tal. Não serve para um pasto que tem bezerro, por conta da altura, do comedouro. Então você tem que ir vendo, né? Então são informações simples que, tipo, quantos sacos de proteinado coloca? 10 sacos. Então, tipo, diminui a ida do funcionário lá repor sal. Eu vou colocar 10 sacos de sal, eu vou deixar lá a semana inteira. Ele não precisa ir todo dia lá ver se tem sal. Não. Um coxo desse já me soluciona o problema. Entende? Então, tipo, dá para colocar 4 boi de cada lado. E dá para usar em 2 passos, inclusive. Você Dois- coloca ele na divisa ali e dá para usar em 2 passos. né? Então, se ele não precisa comprar 2 coxos, dá para utilizar esse coxo, dependendo do tamanho dele, ele consegue usar um coxo só para 2 passos. Então, e você pode ver, esse é o produto que eles fabricam, esse é o produto que eles entregam, né? Aí a gente está no showroom deles, para trás tem outros produtos ali também. Então, nós fizemos esses vídeos. Em dia de captação, ela já entende, porque ela lida com isso, então para ela foi fácil entender o que ela tinha que falar, né? E aquilo que eu falei, eles valorizam muito quem eles percebem que entende do que está falando ali, eles preferem essas pessoas, né? Então, assim, a gente pode ser um vídeo simples, desde que mostre o que eles precisam saber e crie essa conexão. Uma coisa, turma, deixa eu só fazer um adendo. Às vezes o subido, ele tá chegando e ele viu que tem algumas edições em preto ali, mas ali normalmente vai a logo. Então o pessoal teve todo esse cuidado ali para não transmitir isso. Bem legal isso. Então às vezes a pessoa vê, pô, será que o meu computador tá com problema? Será que é alguma coisa aqui na transmissão? Não, turma. É porque eles tamparam a logo, tá? Então, às vezes alguém teria essa dúvida, já decidi esclarecer. Então, aqui as COPs costumam ser diretas, né? Precisando melhorar a operação na fazenda, temos as soluções resistentes, duráveis, de ponta. Eu não invento muito, tá na COP. Normalmente elas são simples, são diretas. A pessoa não, como eu disse, ela já tem uma educação ali do mercado, do produto. Então, assim, o meu objetivo principal é chamar para o WhatsApp, é que ele esclareça as dúvidas, que ele converse, né? Porque quando ele cai na mão daquele vendedor experiente lá do campo, ixi, aí já era, os caras são muito bons em vender, né? Então, assim, a gente não inventa muito, nem escreve muito, porque é mais básico mesmo, tudo isso aqui é simples, tá? Então, eu falei com o nosso time técnico do WhatsApp, ou uma copy mais técnica, instalação segura, garantia real e atendimento especializado. O pós-venda também, a gente até não colocou aqui antes, mas o pós-venda é uma coisa que muito importante, porque existe uma manutenção, né? E às vezes surgem dúvidas depois da instalação. Então é interessante esse pós-venda também existir, dar essa satisfação de ter aquela pessoa ali para dar essas orientações do pós-venda também. Então é uma coisa que a gente sempre orienta bastante os nossos clientes, a gente também coloca nas copies o pós-venda que funciona de verdade, né? Porque aí tem gente que vende o produto e depois esquece, né? É, pagou já era, né? O cara esquece e já foi. Sim, a gente traz para o digital aquilo que acontece no offline, né? Então a gente quer mostrar o que já acontece, realçando os pontos que a gente julga, que a gente julga não, na verdade que eles passam para a gente, que são relevantes nos produtos deles. E a gente vai aprendendo também com o tempo.
uma cópia de prova social, mais de 300 fazendas atendidas. Essa prova social é muito importante, eles valorizam bastante. Ah, fulano comprou, fulano tem, não sei o que, não sei o que. A cópia educacional a gente não utiliza tanto, né? Porque a gente já comentou. Você sabe qual que é o modelo ideal para sua produção? Mas aqui nesse caso, às vezes os currais, por exemplo, eles fazem sob medida, então pode ter vários formatos, de acordo com o terreno, de acordo com o espaço. Então aqui precisa de fato de uma consultoria ali para entender o melhor a ser feito dentro desse projeto, né? Os interesses, no caso desse cliente que trabalha com a pecuária, é pecuária, gado, pecuária leiteira, pecuária de corte. É o que eu mais uso, né, na segmentação deles aí. Então, aí também depende teve umas mudanças agora com a Andrômeda, né? A gente deu uma balançada em todos os clientes, a gente teve que dar uma repensada, uma reconfigurada, e agora a gente está, inclusive, fazendo teste com essa empresa dos troncos. Eu criei uma campanha na semana passada, com 6 criativos diferentes, vídeos e estáticos, com copies. Eu estava testando criativos aí, né? As copies foram semelhantes, mas tentando entender como que esse resultado do Andrômeda vai funcionar agora com essas segmentações diferentes, né? Então a gente está numa fase também de teste, entender o que funciona, e a gente conseguiu melhorar os resultados deles colocando mais tipos de criativo do mesmo produto na campanha, né? Então, é uma coisa também que eu acho que a gente não fazia muito isso antes, colocava lá, né, menos, e às vezes até colocava mais de um produto e tal, e agora não, agora a gente está focando em cada produto e vários criativos diferentes, com comunicações diferentes do mesmo produto, né? Então, aqui o Leandro acho que até comentou dessa segmentação já, né? Que, ó, tratores, John Deere, Case, Valtra, segmentação avançada, né? Engenheiro agrônico, mecânico. Aqui, no caso, vai muito do setor que aquele cliente vai atender. Ah, é pecuária, é uma produção diferente, né? Então, assim, eu acho que vai muito do nicho que aquela pessoa está e do tamanho deles também, né? Para o cliente de carretinha, produtor rural, funciona muito bem. A gente trouxe informações aqui que a gente vive, né, com os nossos clientes, né? No caso, poderia ser uma empresa de vender sementes, uma empresa de vender insumos, né? Depende da empresa, você vai fazer uma segmentação voltada para aquilo. O que a gente atende mais hoje aqui é agropecuária, né? Pecuária, essas coisas, e algumas máquinas agrícolas. Então, a gente trouxe essas segmentações aqui. Mas aí, tipo, para quem for começar a mexer, analisa bem o nicho que você vai pegar e faz uma pesquisa ali, usa ali o Manus, alguma coisa ali para verificar quais são os interesses e segmentações que você pode utilizar, tá? Faz um estudo bem bacana mesmo. E a segmentação por região, cidades com potencial, raio de atuação da empresa e municípios destacados pelos vendedores ou supervisores. Às vezes o cara fala, faz um anúncio para mim lá no Mato Grosso, naquela cidade, lá não sei aonde lá. Cara, pega a cidade, coloca lá, põe um pino, pega aquela região, faz um anúncio ali. Um raio de atuação da empresa. Minha empresa atua onde? E nessa empresa que a gente está sempre falando dela aqui, ela atua em 20 estados do Brasil. Então a gente anuncia para 20 estados. Então é uma empresa até grande, né? Vamos dizer assim. E algumas cidades que tem feiras, alguma coisa, a gente faz mais regionalzão mesmo. Os funis de conversão, um funil rápido, WhatsApp direto, um criativo real, vai para o WhatsApp, vai para um pedido de orçamento, fechamento. Um funil educacional, né? A gente não utiliza muito, como a Thalita disse, mas é um vídeo mais técnico para um remarketing, para um WhatsApp, para uma proposta e para um follow-up. É importantíssimo esse follow-up, né? A gente está tentando implantar esse follow-up aqui com os nossos clientes hoje. Vai dar certo, a gente vai conseguir implantar isso com eles. Às A vezes, gente imagina o quanto é difícil, né? às vezes ele fala assim, mas pra que isso, cara? Tá chegando outro lead ali. Não, calma, você pagou por aquele cara tá ali. Então você tem que entender, você tem que chamar ele, pera lá. Não é assim, vamos um atrás do outro e vamos ser felizes.
Não, pera, vamos dar atenção para a pessoa. Vamos ver o que está acontecendo. Acompanha. Eu estou estudando um pouco sobre essa parte, né? E o pessoal fala que 30% das vendas acontecem depois do 12º contato. Entre o 7º e o 12º contato. Olha só que incrível. E às vezes você fala 1, 2 vezes, 3 vezes, você abandona o lead. E não, às vezes você tem que insistir um pouco mais e você conseguir converter 30% a mais. Dependendo do valor do produto, você conseguir converter 30% a mais, puxa, é um faturamento notável, né? Os KPIs, CPC, CPM, o CTR, conversas no WhatsApp, o custo dessa conversa, né? A taxa de fechamento com o vendedor, se ele está fechando, se ele está deixando a desejar, o que está acontecendo, a qualidade dos criativos e o tempo de resposta no WhatsApp. Quanto menor, melhor. Né? Aqui, quando a gente começou com essa parte do tráfego e tudo, o pessoal não sabia nem o que era lead time. O que é isso? O que é lead time? Para quê? O quê? É o nome de alguém, alguma coisa? Não, é o tempo que a pessoa espera para você responder. E hoje, com essa invasão de IAs, de chatbots, enfim, caiu muito o tempo, né, do lead time. Hoje é na hora, é pai bola. Se você demorou para responder, o cara vai para o segundo. Então, compensa você pagar caro, às vezes, para você aparecer em primeiro no Google? Depende. Você vai ter um atendimento rápido? Ou você vai esperar juntar 15, que nem o cliente fazia? É complicado. Então, você tem que Olha, falar eu isso. não sei se eu ria ou se eu chorava. Um dos clientes do Agro, ano passado, sei lá, o cara do atendimento, a gente chegou lá, tava, como é que tá? Assim, a gente tava para a empresa. Ele, eu espero juntar uns 15 aqui para eu começar a atender. Falei, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Foi essa referência que o Leandro usou. Eu espero juntar uns 15. Meu Deus do céu. Olha, Vem cobrar o resultado, né? Não pode. não adianta. Aí é aquela história. Pô, eu tô trazendo um cara qualificado e você tá desperdiçando ele? É queimar dinheiro, né? Alguns erros, né, que matam as campanhas. Criativo muito bonito e nada real. É o criativo da IA. Uma questão. Eu sou a favor de IA, ok? Não sou contra, mas eu acho que, tipo, o pecuarista, o agro, prefere ver o produto em uso, tá? Então, cara, se você não tem, não vai fazer na IA. Vai lá, dá um jeito, entra em contato com o cliente, manda ele filmar com o celular, no vertical, no horizontal, sei lá. Mas pega uma imagem, uma foto do produto em uso. Não utiliza banco de imagem nem IA para gerar a imagem, tá? Landing page improvisada. Não, a landing page ela tem que ter um porquê existir. Não é só, coloca aí, vamos ser felizes. Não, ela tem que ter um vídeo do produto, ela tem que ter quebra de objeção, ela tem que ter descrições ali que fazem com que o lead chegue ali e fala, cara, esse produto pode me ajudar. Eu vou investir uma grana boa nele? Vou, mas ele vai me dar um retorno, tá? Então, não monta landing page improvisada. Analisa, vê o que precisa, qual que é o que o teu cliente quer saber sobre aquele produto e coloca na landing page. E no final você bota um botãozão ali do WhatsApp, fale com o consultor. Eu estava vendo algumas páginas esses dias de alguns concorrentes, né, e outras pessoas também do agro, outras empresas, que eu achei bem interessante. O cara colocou um botão de WhatsApp grande e colocou o nome do vendedor. Clique aqui para falar com o vendedor Luiz. Clique aqui para falar com a vendedora Maria. Falei, cara, que interessante isso, olha. O cara já entra na conversa, ô Luiz, ô Maria. Eu falei, cara, isso pode aproximar a pessoa. E não tipo, oi, com quem que eu tô falando? Eu sei que eu vou falar com uma pessoa, não vou falar com um chatbot. Eu achei isso muito interessante E é essa justamente o inteligência. ponto que você trouxe ali, que eles valorizam, né? Esse calor humano, essa conexão. Sim, eu achei Sensacional. muito legal. Falei, cara, se tivesse jeito de colocar uma foto do cara no botão, ia ser fantástico também, né? Colocar uma foto do cara ali, tipo, um oi assim, tal, sorrindo, aproximaria muito mais, né? Então, por que não? Falta de remarketing, né? A copy sofisticada demais, muita promessa. Um CTA escondido também não funciona.
Mais uma vez, demora para responder no WhatsApp. Por favor, não demorem. Por mais que o cara do campo queira comprar, ele não vai esperar. Ele está com o problema na mão. Imagina que o teu lead está com a batata quente na mão e ele tem que passar aquilo para frente. Então ele não vai ficar esperando. Ele vai para o segundo, ele vai para o terceiro, ele vai procurar outra coisa. Tá? Não vai ficar esperando. E a falta de prova real, fotos, né, e vídeos que mostrem o produto sendo utilizado. Eu acho que isso, você já solucionando esse tipo de problema, você já vai resolver uma boa parte da coisa aí. A grande sacada que a gente repetiu muito aqui na live, né? Ela parece muito óbvia, mas ela é crucial, são as imagens reais do produto. É você não fantasiar muito ali, é você mostrar a real. Pode não estar muito bonito, mas mostra aquilo. Lógico, você vai ter um cuidado com a higiene, vai estar bonitinho, limpinho e tal, mas é preferível você mostrar uma coisa na lida, às vezes até com barro, e mostrar que aguenta, que vai, que está com chuva, mas assim, a realidade, né? Eu vou bater nessa tecla, porque para esse pessoal, como a gente disse, a confiança é muito importante. E eles gostam de apertar a mão, às vezes os caras viajam, sei lá, milhares de quilômetros aí, né, para poder apertar a mão do dono numa feira onde ele está, para poder escutar ele falando, ó, eu vou resolver teu problema. Né? Então isso ainda funciona muito nesse segmento. Vamos falar um pouquinho do Google rapidinho aqui, né? O Google, ele gera demanda qualificada, né, que é aquele lead que tem mesmo um potencial de compra, que ele está pesquisando, né? Ele acelera um pouco esse ciclo de vendas aí no agro, tá? Pelo fato da pesquisa. Ele gera leads também para produtos de médio e alto ticket. Então, compensa eu anunciar no Google um produto de baixo ticket? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Teria que fazer uma avaliação e ver. Mas um produto de médio e alto ticket compensa? Compensa. Mas você também tem que ver a palavra-chave e não desperdiçar dinheiro com essa questão aí. Capturar a intenção imediata, né? O cara tá ali querendo na hora, então ele já clica, já vai para um WhatsApp, já vai para uma landing page, ali já tem um botão, quer dizer, é na hora, não perde tempo. E fortalece a marca, né, do produto da empresa no território, na cidade, enfim, no campo. O perfil do decisor não sai muito fora. É um produtor rural, pequeno, médio, grande, gerente de fazenda, comprador, diretor industrial, um engenheiro agrônomo, mecânico e distribuidores e cooperativas e também faculdades ou escolas que têm ensino veterinário. Podem utilizar um curral, podem utilizar um tronco, podem comprar escolas técnicas, né? Podem comprar sementes, insumos, um trator, implementos, enfim. O nicho do ensino também pode utilizar o agro, né? Os tipos de intenção, que é a intenção quente, que é a compra imediata, que são aquelas palavras-chave que o cara está pronto para comprar. Comprar tronco de contenção. Quer dizer, ele já pesquisou, ele já sabe qual que é o melhor, ele já viu tudo que ele tinha que pesquisar, eu quero comprar. O que vai aparecer para mim? Projeto de energia solar rural. Quer dizer, ele já pesquisou também, ele quer só saber o projeto. Transbordo, é uma reforma no transbordo. Balança bovina, preço. Essas palavras, preço, compra, então ajuda. Ou eu quero comprar, eu já pesquisei qual que é a melhor balança e eu quero saber o preço de tal balança. Se possível, às vezes até colocar balança bovina com o nome da empresa, preço. Comprar balança bovina da tal empresa. Ajuda. A intenção morna é aquelas palavras mais tranquilas, né? O cara está em fase de busca. Qual que é o melhor tronco de contenção? Vai aparecer 30 lá para ele, vai ver qual que é que ele quer. A vantagem da energia solar rural. Como alongar uma dívida rural? Esse aqui é do advogado. Então, tipo, como que eu posso fazer isso? Qual que é a vantagem de eu ter aquilo? Então, ele está em fase de pesquisa. E a intenção fria é aquele um que está viajando a batatinha. Exemplo de silo, qual que eu vou pegar? Tecnologia para fazenda, qual tecnologia eu posso usar aqui na minha fazenda? Então, ele está mais ainda em pesquisa, quer dizer, está muito inicial. Mas eu digo que nenhum deles você tem que descartar. Que aí você vai entrar naquela questão do funil. Criar conteúdo com uma intenção para um público frio,
criar um conteúdo para um público morno que está no meio do funil e criar conteúdo ou quebra de objeções para o cara que está quente. Então, não desperdice nenhum dessas intenções. Crie conteúdos para ele. Às vezes você vai pegar um cara que está lá na intenção fria, lá está lá, deixa eu ver o que eu vou fazer. E a hora que cai o conteúdo para ele, fala, cara, gostei disso, dessa informação, gostei dessa empresa. Olha, eles têm uma página bem feita, tem fotos do produto, tem o produto sendo usado aqui, tem um vídeo, tem um cara tirando dúvida, tem uma quebra de objeção. Olha que legal, bacana. Cara, eu vou comprar deles. Não sabia que isso aí ia ser bom para mim. Pode acontecer. Então, não desperdice. A campanha do agro, eu acredito muito na campanha de pesquisa. Campanha de pesquisa é o cara que está pronto. Então, você vai fazer uma campanha de pesquisa com o objetivo de conversão e maximizar essas conversões. Tá? É o ponto. É o cara que está pronto. Ele está pesquisando, ele quer saber preço e Google, né? Fundo do funil. Aí, segmentação cidades ou por raio, ou por estado, como esse cliente mesmo que ele atinge 20 estados, então você vai pegar e vai colocar um estado, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas, e joga para o estado, tá? Joga para o estado. E vão ver o que acontece, quem está vindo, da onde está vindo. Pode ser que você vai ter um grande tipo de uma certa região, quer dizer, opa, aqui em Minas é tão grande, eu vi uma região aqui do Triângulo Mineiro que veio vários pedidos de orçamento, cara, eu vou focar um pouco aqui. Então você pode fazer isso depois, fazer por região. E a landing page específica do produto, foi aquilo que a gente disse lá na hora que a gente mostrou aquela landing page. Específica do produto. Não confundir o cara. A não ser que ele queira saber alguma coisa e falar, deixa eu clicar aqui para o consultor para saber se ele pode entregar isso para mim na cor esverdeado. Beleza. Caso contrário, é específica daquele produto. A outra campanha é YouTube, né? E a rede display também. Reconhecimento, tráfego qualificado. Criativo, demonstração, operação, antes, depois, empresa, mostrar a empresa também agrega muito valor para a empresa. Mostrar que é uma empresa sólida, que tem um fluxo de trabalho, que tem gente, que tem estrutura. Isso diferencia de um cara que está começando, tá? Então, tipo, opa, eu vou comprar do que está começando ou vou comprar daquele que tem já 40 anos no mercado? Isso pesa. Eu vou comprar daquele ali, por quê? É certeza de que eu vou ter um bom produto. O cara está há 40 anos no mercado, não está há 6 meses. Então, e outra é autoridade, a campanha de autoridade. Gerar uma marca forte, né? Gerar confiança. A gente pode utilizar o YouTube Shorts e criativos, vídeos de como fazer, depoimento de cliente, que é aquela questão do vídeo que a gente fez mostrando a montagem do produto para o cliente entender o que ele precisaria para ter aquele produto na fazenda dele. Eu preciso de tal coisa, eu preciso de um local assim, eu preciso de uma base, eu preciso de... É isso aqui. É montar isso e colocar no short. Tá? Palavras-chave. Intenção de compra, ampla, de frase e exata. É isso aí. Usa palavras com intenção de compra nas 3 opções. Fortalecimento da marca, mesma coisa. Palavra ampla, frase e exata. E palavras negativas, você vai pegar essas palavras negativas aqui e vai jogar ou a nível de campanha ou a nível de conta. Se você fizer uma lista, você joga a nível de conta. Então, tipo, vou negativar várias palavras para não ter um tráfego desqualificado. Tá? Anúncios que funcionam no agro, pesquisa, não tem jeito. É fundo do funil e meio do funil. Então, eu quero fazer um anúncio, vou fazer de pesquisa. É batata. Gera YouTube? Gera fortalecimento de marca. Ajuda. Página de destino ideal. A página de destino, como disse, aqui está meio que um mapa. Então, o que essa página, essa landing page tem que ter? Uma headline técnica e direta. Mostrar os benefícios, fotos reais, vídeos reais do produto em uso, cases ou depoimento de clientes. Um CTA direto para o WhatsApp.
uma prova de resistência daquele produto, se tiver. Aí esse tronco, quanto tempo o que ele dura? Qual que é a força que ele aguenta? Ele aguenta um coice de um boi? Cara, um coice de um boi é forte, hein? Puxa vida. Aguenta? Aguenta. E a garantia e o suporte pós-venda, como é que é? Então, se você já tiver uma landing page tirando todas essas dúvidas aqui, cara, já é sucesso. E aí é só observar o quê? O que o teu lead quer saber mais. Ficou faltando uma informação, você vai lá e coloca. É estudar o nicho, tá? Isso não pode parar. Estuda o nicho, estuda, lê, busca, usa IA, usa bate-papo, vai numa feira, conversa com o povo, tira dúvida. Ou por que você veio comprar aqui? O que chamou a atenção de você vir fechar negócio com essa empresa? Por que você está comprando a segunda vez dessa empresa? É isso. Eu vou colher essas informações para você ir colocando nessas landing pages, para você ir fazendo criativos, criando copies, tá? E o que não fazer? Textos longos. Imagem de banco de imagem? Não. Promessas em reais? Também não. E uma linguagem muito sofisticada. Aí não vai rolar. Eu tenho uma pergunta aqui, Leandro, ali Vai sobre lá. a questão dos anúncios, você colocou palavras-chave, né? Tem algum motivo de você usar de todas as formas ali as palavras ampla, exata, enfim? Para você mensurar. Eu acho que no começo você tem que testar. Testar as palavras-chave. O Google já tem aquele planejador de palavras-chave, que se você usar ele, souber usar ele bem, você já tira muita dúvida ali. Então, tipo, eu vou usar ela em frase? Vou usar. Vou usar ela exata? Vou usar. Vou usar ela ampla? Vou usar. Hoje o Google está utilizando muito essa questão da palavra-chave ampla. Se você souber utilizar ela na ampla, você consegue um bom lead, você Sim. consegue trazer uma boa, mas no começo é bom você testar. Eu falo Legal. O que segredo está negativando ali também, né? sim, com certeza. Você tem lá os termos de pesquisa. Todo dia vai lá e faz um link para aqueles termos de pesquisa. Olha os termos que estão sendo buscados, guarda os que você tem que guardar, que são bons, né? Que são palavras que podem gerar venda para o seu cliente. E o que não for, meu amigo, monta uma lista de palavras negativas e vai jogando lá. E vai, depois você usa aquilo ali a nível de campanha, a nível de conta. Fechou. Mas olha e observa esses termos de palavra-chave. Ó, os termos de pesquisa. É importantíssimo. E aí você vai testar. Essa palavra aqui, ela é melhor na frase, no ampla ou no exata? Claro que quando você pega uma palavra e usa ela no exata, ela é mais cara. Ela é aquela coisa que você está exigindo mais do Google. Ah, é uma palavra ampla. Abre mais barata, ele mostra para todo mundo. E correspondente de frase, também é a mesma coisa. Ela vai ficar no meio do caminho. Então você vai ter uma palavra que é mais barata, você vai ter uma palavra que tem um custo médio e uma mais cara. Então imagina você ter um produto tronco de contenção para bovinos de um chifre só. Cara, eu vou anunciar essa palavra-chave e aqui tem 50 mil buscas. Eu vou vender para todos, eu vou pôr ela exata. Vai vir só cara qualificado. Fechou. O exemplo, Legal, mais que respondido. né, o exemplo que não ficou muito bom aí do tronco, o boi do chifre só, mas tá valendo. Foi ótimo, deu para entender. Show de bola. As métricas, bem semelhante ao Meta, o CPC, o CTR, a conversão em clique para o WhatsApp, tem que olhar. O CPA por conversa, quanto que você está pagando por cada conversa, tá? E as palavras com maior intenção de compra, que isso aqui você vai pegar lá nos termos de pesquisa e também nas palavras-chave que você colocar no Google. Vendas. Tempo de resposta no WhatsApp. Cara, é importantíssimo. Não deixa juntar. Querido, chegou, já atende. Qualidade no atendimento. Seja cordial, seja educado, entenda o que o teu cliente quer, para depois você pegar e, tipo, vou te sugerir um produto. Às vezes ele vem por um produto e ele nem sabe se aquilo ali vai ser bom para ele. Então, ouça o que ele tem para te falar. Primeira coisa, faz um follow-up. Eu falo pro meu cliente o seguinte: se o cara clicou no teu anúncio, ele quer saber alguma coisa. Ninguém acorda cedo e fala assim:
Cara, eu não tenho nada que fazer hoje, vou sair clicando em anúncio. Não tenho. Se o cara faz isso, ele tem problema. Então, tipo, querido, se alguém clicou no teu anúncio, alguma coisa ele quer. Se ele não te respondeu aquela hora, entre em contato com ele outro dia, outro horário, em horários alternativos. Se em 2, 3 dias você não conseguiu no WhatsApp, tenta ligar para ele. Cara, eu posso te ajudar? Eu sou fulano da empresa tal. Eu vi que você clicou no meu anúncio. Você já solucionou o seu problema? Ah, sim. Ah, não. O que eu posso te ajudar? A gente tem um cliente aqui que é de um outro nicho que estava acontecendo esse tipo de problema. Que ela falou: ah, o cara não me responde mais e não consigo falar. Falei, mas veja bem, a pessoa que clica no teu anúncio, nesse horário que ele clicou, ele está trabalhando. Ele não vai te responder agora, ele vai te responder à noite, à tarde. Então tenta falar com ele em horários diferentes, ao longo de uns 2, 3 dias. Ela tentou e não conseguiu. Falei, agora então você liga. Mas eu posso ligar? Falei, pode. Liga para ele. Fala, querido, você clicou no meu anúncio, eu posso te ajudar, eu sou da empresa tal. Se identifica, seja cordial, educado, conversa. E a pessoa vai te responder. A gente pode marcar uma call, você pode falar agora. Ela conseguiu reverter mais de 30% das vendas, só com essa técnica do follow-up, que não é tão difícil, né? A maturidade do lead, o vendedor tem que identificar se ela é quente, se ela é morna, se ela é frio, e taxa de fechamento. Observar isso aqui para ver se está dando certo. O cliente ele tem que ter ROI, né? Ele tem que ter retorno. Não adianta ele te pagar uma mensalidade, pagar a plataforma e ele não ter venda, não ter fechamento, não ter retorno. Ele tem que ter. Então isso tem que ser metrificado. Os erros mais comuns: colocar todos os produtos em uma única campanha. É o que a Thalita disse, o cara ele faz várias peças para vários carrocerias. Aí você pega 50 peças e joga tudo numa campanha. Vai virar uma salada de fruta. Não criar landing pages separadas. Você não vai conseguir metrificar qual que está vendendo, qual que não está, o que está acontecendo. Quantas pessoas entrou, quantas pessoas clicou no botão. É importante. Promessas irreais, vídeos e fotos artificiais, demorar para responder o WhatsApp, por favor, e não ter um follow-up estruturado. Isso aqui seriam os erros mais comuns que a gente vê no Google. Eu Legal acho que interessante. perdão, Pode Thalita. falar. Sim. Não, Eu legal acho que a interessante. gente vai reforçando alguns pontos, né, ao longo É, da live, né? No final das contas, é importante bater bem no que não fazer. Então é importante do que saber precisa ser feito, né? Vai lá, Thalita. Não, Leandro, pode continuar, eu falo depois que você encerrar essa parte. Eu achei que tinha acabado aquela parte. aqui é o funil de vendas, né? Topo, vídeos reais, produto em uso, que leva para o engajamento no WhatsApp, que vai ter vídeos técnicos, vídeos demonstrativos, estático com fotos dos produtos, né? Ou então você fazer o quê? Um alcance para feira e exposições. Mostrar que teu cliente está naquela feira. Ó, eu tô aqui, vem ver meu produto, vem comprar de mim, tô com uma promoção boa aqui, vem aqui. É isso. O meio. Comparação, prova social e o vendedor explicando o produto. Engaja no WhatsApp, tá? O fundo, WhatsApp, remarketing e lead. O que vai fazer? Vai engajar no WhatsApp e vai vender pelo WhatsApp. Hoje, com esse WhatsApp, cara, é uma maravilha. Você pode... Cara, eu não tenho landing page, mas eu tenho o WhatsApp. Manda bala. Vai que você consegue, né? Tendo o WhatsApp, você consegue fazer um negócio bem legal. A integração com o time comercial. Esse aqui do lead com distribuição manual são os leads que a gente manda para uma central de WhatsApp e ali é aquela história que a Thalita disse. O gerente cata aquele lead que chegou e distribui para onde ele acha que tem que ser. Então, às vezes, o cara tem a fazenda no Mato Grosso, mas ele mora em São Paulo. Vou mandar onde? Vou mandar para São Paulo. Então, ele que faz essa distribuição manual. Um treinamento com um script, com dicas, né, para os vendedores, caso necessite, e um roteiro também de conversa por WhatsApp. Como fazer um bom atendimento, como conversar com esse lead. A gente dá todo esse suporte para o time comercial, caso necessite. Caso não necessite, cara, manda bala, tamo junto, só me fala o que está acontecendo aí com as campanhas,
com os leads que estão chegando. Do mais, a gente pode sim fazer esse treinamento, levar a informação para ele. E a implementação é um diagnóstico, são criativos, são campanhas que levam para o WhatsApp, que tem uma afinação na campanha, que aí você pode escalar. E sempre explicar cada etapa. Sempre. Faz uma reunião, faz uma call. Ó, querido, agora esse mês é isso aqui. É importante a gente ter clareza. Para o cara não ser pego numa, tipo, pô, eu não gosto de surpresa. E aí você vai e monta uma surpresa para ele. Ó, esse mês gastou 5 mil reais lá em tráfego. Quê? Como? Então, ó, esse mês foi um pouco mais, mas tipo, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, isso, tal campanha. Explicar, levar clareza para ele. Nunca avançar sem autorização, né? É isso que eu acabei de falar. Você, às vezes, investir um tanto mais sem o cara saber. E repetir os conceitos até eles entenderem certinho e o negócio começar a caminhar corretamente. Uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho muito importante falar, esses clientes do agro foram os que mais demoraram para fazer venda. Foram 3 meses que eu já estava arrancando meus cabelos. Então, por ser um ticket alto, por ser uma BM nova, né? Então, todo esse comecinho do zero aí com eles, a gente demorou 3 meses para fazer a primeira venda com os dois, tá? Então, assim, não se desespere, continue fazendo um trabalho bem feito, continue, né, estudando o nicho, buscando entender, porque às vezes demora um pouco por ser um nicho de um ticket muito alto, né? Então, aqui, para finalizar, né, a gente, então não adianta saber o tráfego, não adianta saber o tráfego se você não sabe lidar com as pessoas, e não adianta saber lidar com pessoas se você não sabe fazer o tráfego. Aqui as duas coisas são extremamente importantes nesse nicho. É claro que a gente focou, né, no equipamentos com menos tecnologia, tá? Eu acho que quanto mais tecnologia já tem no produto do agro, as pessoas estão mais abertas também para poder se abrir a novas tecnologias também, né? Então, aqui vai muito de entender esse cliente. Então, a gente sempre vai unir, né, essa técnica com relacionamento, com esse tempo, e porque a técnica ela vai gerar resultado, você vai mostrar esse resultado, o resultado vai gerar confiança do cliente em você, a confiança vai liberar novas implementações dentro da empresa. Essas implementações vão liberar escala, se né, no segmento específico. A escala vai liberar novos projetos, e os novos projetos vão garantir essa fidelização, e essa fidelização deixa um relacionamento por anos. Então, assim, nós temos clientes, esses mesmos são com a gente já há vários anos, e a gente preza muito isso, entender de pessoas antes de entender do tráfego até, né? Então, o tráfego ele vem a somar com a gente nesse mercado. Então, aqui no agro, não existe atalho, não existe hackzinho e não existe mágica. A gente é muito pé no chão, é um excelente nicho para se trabalhar, né? É um nicho muito pagador, que vendo o resultado vai pagar o que é justo para você. Então, assim, a gente falou desse coisa, que a gente gosta muito desse nicho, e é um nicho que você pode crescer muito ali dentro. Se você for parceiro deles, você pode crescer muito ali, porque é uma indústria que movimenta muito dinheiro, né? Então, o método que funciona é o respeito, a clareza, a simplicidade, o teste rápido, corrigir ali o que não está dando certo, né? Explicar tudo o que está acontecendo. Uma coisa muito importante foi alinhamento de expectativa no começo. A gente falou, olha, são 3 meses que a gente te pede para a gente testar, para a gente entender o que funciona, entender o público e tal. E eles confiaram na gente, porque eles aguentaram ali bancando 3 meses sem resultado, né? Então, graças a Deus, hoje, nossa, a gente está entregando para um dos clientes aí em torno de 500 leads mensais e para o outro 300 leads mensais. Então, assim, tem que perseverar, tem que ter a cabeça no lugar e ver o negócio, tipo assim, eu sou só eu sou pequeno e tal, mas se veja como um negócio, pense numa estrutura de crescimento para você mesmo, né? Porque eu percebo que o mercado está se movimentando muito agora para especializações. Tanto é que a gente está saindo de uma agência generalista, isso, para uma agência mais focada em 3 ou 4 nichos.
Então, eu vejo que uma mudança no mercado também em relação a isso, né. Então se trate aí como uma empresa, mesmo que for só você, e comece a ter comprometimento com o seu cliente que vai dar certo. Então aqui para a gente finalizar, no agro ninguém compra o marketing, né, eles compram a confiança. O marketing é uma consequência de um bom trabalho de confiança realizado. Nossa senhora, que live foi essa, hein? Thalita, Leandro, deu para ver aqui nessa live de hoje o quanto vocês são apaixonados pelo tráfego pago, pelo agro, no final das contas, e com essa frase final, deixa claro também que é sobre gerar confiança, gerar impacto, né? Tenho certeza que essa live aqui também impactou a vida do Subido, da Subida que está aqui nos assistindo no outro lado. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, essa contribuição generosa aqui na comunidade do Subido. Vocês estão de parabéns. E você, Subido, que está aqui com a gente, deixa aqui embaixo no seu comentário, o seu feedback, como é que foi essa live para você hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.